sejam todos muito bem-vindos ao De Moraes Advocacia Digital. Eu sou Ana Paula de Moraes, advogada de Direito Digital, responsável pelo conteúdo deste canal, e dando continuidade à série de episódio Mundo Digital, convido você hoje, caro ouvinte, para conversarmos sobre contratos assinados digitalmente, riscos e garantias. Por incrível que pareça, em plena era de negócios digitais, não são poucos os profissionais e até mesmo CEOs que acreditam que um documento digital não tem a mesma força ou validade jurídica de um termo assinado à caneta. E esse desconhecimento vem trazendo a muitas empresas perderem muitos milhões anualmente. Fechar contratos remotamente com certificação digital já é uma realidade consolidada para empresas e profissionais, principalmente quando as partes se localizam longe uma da outra, pois garante segurança e autenticidade no fechamento do negócio e economia de tempo e dinheiro. Mas toda essa facilidade nos fechamentos de negócios, seja entre empresas, sejam entre pessoas físicas, se dá e é possível pelo fato da nossa legislação assegurar a validade de contratos eletrônicos para efeitos jurídicos e de aplicação entre as partes. Para tanto, os contratos eletrônicos e digitais precisam atender os requisitos do Código Civil Brasileiro, pois, caso contrário, mesmo com a assinatura digital, os direitos e deveres do documento não são legítimos perante a lei. Nesse sentido, é importante esclarecer a você, ouvinte, que o Código Civil Brasileiro ainda não conta com regulamentação designada especificamente para esse tipo de contrato. Desta forma, devemos observar e cumprir com as regras dos artigos 104 e 123, que foram estabelecidas para os contratos tradicionais e que também são aplicadas para os contratos eletrônicos e assinados digitalmente, pois a validade dos contratos eletrônicos depende também deles seguirem as normatizações destes artigos que acabamos de citar. Vou lhe explicar. O artigo 104 do Código Civil apresenta os requisitos para a validade de um contrato, tratado pelo termo negócio jurídico dentro do Código Civil. Segundo ele, um negócio válido requer que as partes sigam 3 requisitos: firmados por agentes capazes, que significa que os integrantes, os signatários, aqueles que estão assinando o documento referente àquele negócio, eles devem ser maiores de idade e não podem apresentar algum fator de incapacidade, a exemplo de uma doença mental. O documento, o contrato, o negócio jurídico firmado, ele tem que ter um objeto, algo legal, possível de ser entregue, estar determinado ou ser determinável, ou seja, um contrato cujo objeto seja uma droga ilícita ou uma máquina do tempo, obviamente que não é válido. Estar na forma prescrita e não proibida por lei. Significa que o contrato precisa seguir, pelo menos, a forma livre dos consentimentos e descrições em geral. E, quando necessário, outros procedimentos previstos deverão ser respeitados, desde que não vá de encontro a nenhuma lei que esteja em vigor no país. Já o artigo 123 do mesmo Código Civil, ele nos ensina que, caso seja identificado condições físicas ou juridicamente impossíveis, condições ilícitas ou que demandam atividades ilegais, ou ainda condições escritas de forma incompreensível ou que são contraditórias em relação às cláusulas, objeto ou interesse das partes, este contrato é inválido e os negócios jurídicos lhe são subordinados também. Entendo nesse momento ser importante esclarecer a vocês que nos ouvem a diferença entre termo, assinatura digital e assinatura eletrônica, posto que um significado difere do outro. E vocês precisam entender direitinho e eu vou lhe explicar. A assinatura eletrônica refere-se a qualquer mecanismo eletrônico para identificar alguém, seja por meio de escaneamento de uma assinatura, identificação por impressão digital ou simples escrita do nome completo para identificar o remetente de uma mensagem eletrônica ou partes em um contrato ou documento.
Essa assinatura somente passa a ter valor jurídico legal após periciado na sua origem e o remetente. Já a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica regulamentada pela medida provisória 2200-2, que utiliza um certificado digital ICP Brasil para comprovação da sua autoria. Trata-se de um único meio que utiliza um certificado digital e por isso é idôneo, seguro e prova que o documento foi assinado por determinado indivíduo, possuindo a mesma validade jurídica que um feito em cartório normal. Essa assinatura digital tem validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio punho. Isso porque nela é utilizada uma tecnologia que aplica criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. Assim, dá garantias de integridade e autenticidade. Aliás, vocês sabem o que é integridade e autenticidade? Vou explicar então adiante. Voltamos a esclarecer que para uma assinatura eletrônica ter validade legal, primeiramente ela deve ser criptografada. Com isso e por isso, sua nomenclatura é mudada para assinatura digital, devendo conter as seguintes propriedades. Agora vou lhe explicar. Autenticidade, onde o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita por ele, emissor. Integridade, qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento. E o não repúdio, onde o emissor não pode negar a autenticidade da mensagem encaminhada. Visando ainda melhorar o entendimento sobre tudo isso que nós falamos até agora, eu vou trazer para você um exemplo prático, para que seja melhor compreendido todas essas diferenças. As transações imobiliárias são excelentes exemplos práticos do efeito da implementação de plataformas de assinatura digital nas rotinas administrativas de uma empresa. Seja para alugar ou vender um imóvel, a burocracia desse setor é conhecida pela sua desproporção, um verdadeiro elefante a ser administrado no segmento. Além da elaboração da minuta, temos a impressão e o envio de vias aos interessados, o registro de firma das partes, a coleta de assinaturas, o reconhecimento das firmas e posterior remessa das cópias do contrato a cada uma das partes envolvidas. Tudo isso, só de ouvir, já nos dá uma ideia do tempo perdido com todas as fases desse procedimento burocrático. E o pior é lembrar-se de que essas ações se repetem inúmeras vezes em cada momento que um novo negócio é fechado. Atualmente, a depender do estado que você mora ou sua firma está localizada, uma autenticação de documento não sai por menos de R$ 5,00 por folha. O reconhecimento de firma por semelhança e o concedido por autenticidade, que obriga a presença de uma pessoa que está assinando o contrato em cartório, custa não menos do que R$ 10,00 por folha. Então vamos pensar. Considerando que uma empresa ou um escritório lida diariamente com centenas de documentos, a maioria dos quais exige assinatura e seu reconhecimento cartorário, quanto uma organização gasta anualmente com emolumentos e tabelionatos de nota? Por certo, uma fortuna. Não seria melhor substituir tudo isso por um contrato digital? Com ele, as assinaturas seriam feitas por meio de uma plataforma especial. Não haveria necessidade de reconhecimento de firma e todos os registros seriam tomados em poucos segundos, com um simples acesso, que inclusive poderia ser feito de forma simultânea pelas partes. No que tange à informação, sabemos que esta hoje é o bem mais valioso nas empresas. Um dos grandes benefícios do contrato digital é justamente seu maior nível de segurança, uma vez que os dados são criptografados, ou seja, travados, de modo que apenas as partes envolvidas no negócio jurídico possam ter acesso ao conteúdo, muito melhor e muito mais seguro. Desse modo, no momento significativo de evolução, no qual indivíduos
e empresas estão cada vez mais conectadas à rede e necessitam de uma celeridade nos seus negócios jurídicos, os contratos assinados de forma eletrônica são uma prática comercial muito mais utilizada por dotarem de plena segurança. E aí, você ainda não faz uso desse tipo de ferramenta? Então, vamos aderir e bons negócios! Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado e se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim, todas as vezes que um conteúdo novo for ao ar, você será avisado na tela do seu celular. Um abraço e até a próxima!